Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje realizamos a 7ª entrevista da 3ª temporada do nosso podcast, na qual continuamos a discutir temas de consumo e de direito do consumo, com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. Hoje, como convidado, temos Paulo Duarte, advogado, vice-presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados e professor universitário. Licenciado e mestre em Direito na área de Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pós-graduado em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade Católica Portuguesa do Porto. Entre junho de 2013 e outubro de 2004, exerceu, no âmbito da produção legislativa, as funções de assessor jurídico no gabinete da Secretária para a Administração e Justiça do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, da República Popular da China. Fez parte da Comissão Legislativa para a elaboração do Código Consumidor, presidida pelo professor Dr. António Pinto Monteiro, experiência sobre a qual falaremos nesta entrevista. Mais recentemente, exerceu funções de assessor do Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares e do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros da República Democrática de Timor-Leste. Integra o corpo de docentes do curso de pós-graduação em Direito dos Contratos e do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e é árbitro em centros de arbitragem de conflitos de consumo. Publicou vários artigos em revistas de ciência jurídica, nos domínios do direito das obrigações, do direito bancário, do direito de consumo e do direito da arbitragem. O meu nome é Carlos Filipe Costa e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt. Dr. Paulo Duarte, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para se encontrar connosco aqui hoje. Estamos certos que será uma conversa muito prazerosa para nós e de maior interesse para todos os ouvintes. A título particular, naturalmente, não posso deixar de o dizer, é um gosto especial ter o Dr. Paulo Duarte como nosso convidado. No meu caso, por ter sido o meu patrono de estágio da Ordem dos Advogados e também ter sido, na verdade, o grande responsável por criar em mim o interesse pelo direito do consumo. Vamos então começar por uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta relativamente rápida. E, primeira questão a colocar, até apelando à experiência que o Dr. Paulo Duarte tem como árbitro de conflitos de consumo, coloco a seguinte questão: mais vale um mau acordo que uma boa demanda? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Tenho um enorme gosto em participar nesta iniciativa da Nova Consumer Lab. Um enorme gosto e, ao mesmo tempo, sinto o peso da responsabilidade, tanto mais que nos últimos tempos tenho estado afastado um pouquinho do direito do consumo. Mas essa também foi uma oportunidade para retomar a reflexão sobre alguns assuntos, e tanto mais que há assuntos novos no domínio do direito do consumidor que exigem reflexão apurada. Só uma pequena nota relativamente às referências biográficas que fez. Eu, neste momento, já não sou vice-presidente do Conselho Regional do Porto dos Advogados, porque cessei essas funções há pouco tempo atrás. Se vale mais um mau acordo do que uma boa demanda? Eu acho que sim, até porque em princípio os acordos não são maus, não é? Porque por isso é que as partes os fazem, não é? Do ponto de vista, pelo menos, um terceiro poderá dizer que o acordo é melhor para uma parte e pior para a outra. Em princípio, para as partes, o acordo é bom para ambas, porque de outro modo não fariam, descontando evidentemente situações de vícios de vontade ou situações de negócios usurários, não é? Mas tirando essas situações anómalas e patológicas, acho que um acordo é sempre uma boa solução. E acho que é sempre melhor que uma boa demanda, por várias razões. Primeiro, porque a demanda, seja judicial ou seja arbitral, pressupõe sempre alguma incerteza para as partes, e depois porque um acordo, se for de facto um acordo genuíno, tem, creio eu, uma maior capacidade de pacificação das partes, não é? E de regresso à normalidade das suas relações, sobretudo quando sejam partes cujas relações não terminam necessariamente ali e podem prolongar-se, não é? Deixem-me só dar esta nota interessante, porque como o Dr. Carlos Filipe Costa referiu, eu estive há algum tempo em Timor-Leste, e naquela zona do mundo
e creio, aliás, os estudos europeus que depois acabaram por, antropológicos, de antropólogos europeus que depois acabaram por determinar que na Europa se atribuísse grande importância aos meios alternativos de resolução de litígios, designadamente a mediação, a conciliação, tiveram muitas vezes como base estudos feitos em zonas do Sudeste Asiático e lá, na verdade, esses meios que não são de natureza jurisdicional ou adjudicatória, não é? Portanto, em que não há um terceiro com poder para impor uma solução, particularmente meios de conciliação e meios parecidos com a arbitragem, são muito valorizados e utilizados precisamente porque as pessoas vivem em sítios pequenos e têm que se confrontar todos os dias umas com as outras e, portanto, os meios de resolução de litígios têm que ser meios que as pacifiquem, não é? Porque as pessoas não podem estar zangadas com o vizinho e, por outro lado, normalmente são ilhas pequenas, também não se podem ir embora e, portanto, têm de conviver todos os dias umas com as outras e, portanto, valorizam modos de resolver litígios que as pacifiquem, não é? Que as realmente pacifiquem e regularizem as relações entre elas, entre as partes do litígio. E é por isso que eu acho que o acordo, também por causa disso, tem vantagens em relação à demanda, que pode sempre deixar insatisfeita uma parte e, portanto, pode não pacificar completamente aquela relação. Sem dúvida, é bastante importante e é interessante também, estando eu aqui no meio de árbitros de centros de arbitragem de consumo, que valorizem essa parte que me parece também em litígios de consumo pode ser de valorizar. Já agora, numa breve nota, também com um cumprimento muito especial aqui ao Dr. Paulo Duarte, agradecendo-lhe muito por estar aqui hoje. Quando eu comecei a estudar matérias de direito do consumo há 20 anos, lembro-me que era das poucas pessoas que estudavam estas matérias em Portugal nessa altura de forma aprofundada, e lembro-me muito bem de ler textos do Dr. Paulo Duarte sobre crédito ao consumo, sobre outros temas de direito do consumo com grande interesse e com um reconhecimento muito grande, e portanto depois deste tempo todo estar aqui consigo e a entrevistá-lo é também um grande gosto para mim. Qual é a sua norma preferida do Código Civil, por um lado, e da legislação de consumo, por outro? É uma Não é pergunta fácil esta pergunta. difícil, não é uma pergunta difícil. Portanto, é evidente que no Código Civil há normas que podiam disputar, não é? Essa minha preferência. Bom, eu como fiz estudos de doutoramento no domínio da compra e venda, e como já tive atividade letiva no domínio das obrigações, portanto, naturalmente tenderia a escolher uma norma no direito relativamente às obrigações. A norma que eu escolhi é uma norma que eu acho que provavelmente ninguém diria que gostaria dessa norma, uma norma que parece não significar rigorosamente nada, mas em função daquilo que foi o estudo que fiz do direito à compra e venda, é uma norma que eu acho... Estamos curiosos. Sim. Que acho que é uma norma que acho que é uma norma completamente desconsiderada, desvalorizada. É uma norma que é, eu diria, assumidamente desrespeitada. Não é? Há uma espécie de rebelião da doutrina e até da jurisprudência contra esta norma. E, portanto, qual é a norma? É o artigo 918 do Código Civil, que, no fundo, que fazendo, digamos que, parelha com o artigo 913, não é? 913, 914, que mostra bem que o Código Civil português, curiosamente, nessa parte, é até um código precursor, não é? E que tem uma solução que eu acho que é uma solução, do ponto de vista histórico e comparativo, e até do ponto de vista das diferenças estruturais entre as figuras, é uma norma que assume claramente que há uma diferença entre aquilo que é, para usar as expressões que há hábito usar-se, embora não sejam expressões que eu acho que sejam absolutamente corretas, podemos depois falar disso, mas já não vale a pena perder muito tempo com o assunto, mas que é justamente a distinção entre a chamada venda de coisa específica e a venda de coisa genérica, e parece-me claro que o código, que o legislador assumiu que são duas coisas diferentes e quer que sejam reguladas de maneira diferente. Uma coisa é a venda de coisa genérica, que curiosamente o código parece tratar ainda assim de uma maneira um pouco diferente do que aquilo que é a obrigação genérica que está lá
mais para trás, não é? Acho que o Código, quando fala, justamente porque no artigo 218 aproxima a venda, ou fala da compra e venda, da venda de coisa determinada de certo género, da empreitada e de coisas futuras, o que significa que para o Código há algumas semelhanças entre estas três coisas, não é? E, portanto, para mim é a norma preferida, porquê? Porque eu sou daqueles que acha que se deve distinguir entre uma coisa e outra, e que se deve adotar regimes diferentes para uma coisa e outra. E acho que esta norma exprime isso com clareza. E é curioso, por exemplo, que eu creio que o professor Ferreira de Almeida fala disso, acho que podemos usar o presente e devemos usar o presente, na tese de doutoramento, já na parte final da tese, não é? Onde ele se refere, creio que há uma altura em que ele diz que esta norma é uma norma um pouco desconsiderada na jurisprudência. Na verdade, se nós procurarmos, não é? Se nós procurarmos jurisprudência que assume esta diferença entre aquilo que é a compra e venda de coisa específica e a compra e venda de coisa genérica e tire daí as consequências, são raríssimos os casos. São raríssimos os casos. Eu tive uma vez uma oportunidade de ler um parecer que me foi cedido, enfim, a título particular, feito pelo professor Júlio Gomes, não é? Que é agora conselheiro, em que ele também marcava bem essa diferença, não é? E notava também a desconsideração a que ela é votada por grande parte da jurisprudência e pela larguíssima maioria da doutrina, não é? Que translê completamente esta norma, creio eu. Portanto, é por isso que eu acho que é uma norma, para mim, é a norma preferida do Código Civil, por essa razão, não é? Mas é interessante que na legislação de consumo, quer no Decreto-Lei 67 de 2003, quer agora no Decreto-Lei 84 de 2021, não se distingue, na verdade, pelo menos expressamente, entre a venda de coisa genérica e a venda de coisa específica. Pois não se distingue, mas na verdade o regime, particularmente no caso das coisas móveis, parece montado, não é, sob o paradigma da venda de coisas genéricas. Coisa genérica, sem dúvida. É? Há uma coisa interessante que é a seguinte, os alemães fizeram aquela reforma em 2002, não é? E no fundo consumerizaram o direito civil, não é? Refazendo, em particular, o direito da compra e venda à luz daquilo que era o direito europeu da compra e venda de consumo. E, curiosamente, fizeram desaparecer a norma que existia também na altura, creio que era o parágrafo 480 do BGB, que tinha uma referência à compra e venda de coisa genérica, não é? E cuja particularidade se traduzia justamente na previsão do direito à reparação, que era uma coisa específica da compra e venda de coisa genérica, não é? Porque o Código Alemão, digamos que ainda era mais romanista do que o nosso naquilo que diz respeito ao regime dos artigos 913 e seguintes. Esse artigo, entretanto, desapareceu, ele foi eliminado e, portanto, hoje, de facto, o regime é um regime que está feito sobre o paradigma da compra e venda de coisa genérica, ou, como dizem alguns, não é? Uma compra, uma sale by description, não é? Portanto, a ideia de que a compra e venda de coisas genéricas está muito mais próxima da empreitada do que propriamente da compra e venda clássica, não é? O professor Vaz Serra tinha uma frase a propósito da compra e venda de coisas genéricas, que ele falava que era da qual resultava uma obrigação de fazer obter, era a expressão que era usada, fazer obter, não é? Portanto, o vendedor, em bom rigor, ele tinha que obter uma coisa de acordo com uma certa descrição, de acordo com um certo catálogo de propriedades, não é? Que tinham que ser incorporadas numa coisa. Mas só para dizer, curiosamente... O que nos remete novamente para o género, não é? Para as características que integram um certo género. Não é? Exatamente. Mas remetem-nos, no fundo, para uma definição contratual ou para um conteúdo contratual que se relaciona perante a realidade, não num modo descritivo, não é? Não se referindo a uma coisa, identificando-a, não é? E descrevendo-a, mas antes identificando propriedades que devem ser incorporadas numa coisa que há de ser entregue, não é? Portanto, mas o que eu queria dizer, no fundo, é a nota, digamos, comparatística que eu acho curiosa nestas oscilações entre a compra e venda de coisa genérica e de coisa específica, é que na Alemanha o problema que começou a colocar-se foi exatamente o contrário.
foi o de que o regime agora está tão montado na compra e venda de coisa genérica, não é? Que se esqueceu que também há compra e venda de coisa específica. E, por exemplo, muitos autores discutiam, mas será que é possível na compra e venda de coisa específica o direito à substituição da coisa? Mas como é que isso é possível? Então, se as partes decidiram que era aquela coisa, porque é que o comprador há de ter direito a exigir a sua substituição por outra coisa? Achei esse movimento dogmático curioso, não é? Porque passou-se lá a pôr o problema inverso, não é? Quer dizer, antes o regime que existia era um regime que desconsiderava o facto da maior parte das compras e vendas, particularmente no domínio do consumo, serem compras e vendas de facto, não de coisas específicas, mas de coisas genéricas nesse sentido, não é? Em que as partes não estão a pensar naquela coisa, estão a pensar numa coisa com certas propriedades. Ou melhor, em certas propriedades que eu preferia dizer assim, que devem incorporar-se numa coisa. E passou-se a discutir exatamente, também digamos, não exageremos, não é? Quer dizer, não vamos agora completamente abandonar a matriz romana da compra e venda de coisa específica, porque pode continuar a haver compra e venda de coisa específica, não é? Portanto, e nesse caso, será que faz sentido o direito à substituição? É o problema que muitos colocam lá, é curioso isto, não é? Estes pêndulos, não é? Este tema é fascinante, mas temos que avançar, acho eu. Eu acho que se calhar dedicaremos no futuro um episódio só a este tema e eu ofereço-me desde já para ouvir debater aqui, sem dúvida. Com certeza. Sim. E até porque, enfim, estamos agora a completar no momento em que gravamos esta entrevista a primeira semana após a entrada em vigor do novo Decreto-Lei 84/2021 e seguramente teremos ainda hoje a oportunidade de enfim, colocar algumas questões atinentes exatamente a esse mesmo diploma, mas fica já aqui, enfim, lançada esta ideia, que também já foi, aliás, afirmada recentemente pelo Dr. Paulo Duarte, de que este regime da compra e venda de consumo vem marcar o triunfo do modelo da Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias e, portanto, este afastamento da matriz romanista e o triunfo do modelo que a Convenção de Viena, que Portugal também recepcionou recentemente, parece vir aqui afirmado. Prosseguindo ainda no âmbito das perguntas de resposta rápida, perguntar ainda, se o Dr. Paulo Duarte fosse legislador por um dia e lhe dessem a certeza da aprovação dessa mesma iniciativa legislativa, que norma é que viria a criar? É também outra pergunta difícil, mas eu vou porque é mais fácil circunscrever-me ao direito do consumo, eu criaria uma norma, não propriamente uma norma só, mas criaria um regime, um conjunto de normas, que dessem, e eu depois falarei mais adiante, se calhar, deste tema ainda, mas eu criaria uma norma, ou um conjunto de normas, um regime, que conferisse eficácia à norma que faz parte do Decreto-Lei que regula os contratos de concessão de crédito ao consumidor, o Decreto-Lei 133/2009, há a norma que consagra a avaliação da solvabilidade do consumidor, portanto, a ideia do responsible lending. Eu criaria um regime que responsabilizasse, de facto, os bancos. Qual seria esse regime? Qual seria a consequência? Qual seria a consequência em caso de incumprimento? Eu usaria como exemplo de direito comparado o regime suíço, que é insuspeito, porque os suíços tratam bem os bancos, não é? Não há juros. Não há juros e poderia mesmo em casos de violação mais grosseira dos deveres de avaliação da solvabilidade do consumidor, implicar mesmo a perda do direito à restituição do capital. Portanto, seria esse não a norma, mas seria esse o regime que eu criaria se me fosse dado esse poder de criação normativa, seria isso que eu faria. Portanto, levarmos a sério o dever de avaliar a solvabilidade do consumidor e Exatamente. pô-lo verdadeiramente aos financiadores. Muito bem. Direito do consumo ou direito do consumidor? Assim, eu acho que são duas designações que têm planos de aplicação diferentes, não é? Eu acho que a expressão direito do consumidor é uma expressão que tem implicações dogmáticas e funções normativas, não é? Para mim, o direito do consumidor é direito privado especial e é um conjunto de normas que tem na sua hipótese um elemento comum, que é aplicarem-se as relações entre consumidores e não consumidores.
De resto, eu acho que nem faz muito sentido aqui falar-se de isto não é provavelmente, apesar do nome dar a ideia de ser um conceito subjetivante, não é? Ou subjetivista, não é, por facto nós sabemos que o conceito de consumidor não se refere às qualidades de um sujeito, refere-se a um certo tipo de relação entre dois tipos de sujeitos, não é? É mais um conceito situacional ou relacional do que um conceito subjetivo. E, portanto, para mim o conceito de direito do consumidor tem esta aplicação dogmática e esta função normativa, não é? O conceito de direito do consumo para mim é um conceito de política legislativa, não é? Porque, na verdade, o direito do consumo, que inclui o direito do consumidor, com este sentido mais específico, não é? Mas é mais abrangente e inclui matérias em que o consumidor ou o conceito de consumidor não serve de baliza para a aplicação das normas, não é? Digamos que o direito do consumo tem, se calhar, um conceito é um conceito de origem europeia, está muito marcado por aquela década ou década e meia em que o Jacques Delors foi o Presidente da Comissão Europeia, não é? Tem muito essa matriz europeia. E tem mais a ver, creio eu, com uma ideia de política legislativa, de intervenção do Estado no mercado, tentando eliminar os desequilíbrios entre a parte mais fraca e a parte mais forte, sendo que a parte mais fraca não é sempre necessariamente o consumidor no sentido estrito, não é? Das relações B2C, não é? Portanto, é isso que me parece, não é? Eu acho que não é provavelmente uma questão de alternativa entre as duas expressões, porque eu acho que elas têm dois campos de aplicação diferentes. Mas eu até poderia dizer que direito do consumo é um conceito mais vasto, de sabor de político-legislativo, que inclui, digamos que num ciclo concêntrico menor, o direito do consumidor, enquanto, para mim, é um direito privado especial, como é, por exemplo, o direito do trabalho ou o direito comercial. Mais uma questão, e com particular relevância no atual contexto pandémico, das duas uma, comprar online ou comprar em loja física? Depende, há coisas que é difícil comprar, ou melhor, hoje praticamente tudo se pode comprar online, até automóveis, não é? Mas há coisas que eu não compraria online. Por exemplo, eu não compraria um automóvel online, não é? Mas há muitas teria direito de arrependimento se comprasse um automóvel online, teria essa vantagem. Exatamente. Mas há muitas coisas que eu compro. Há algumas coisas que eu compro muito mais online do que em lojas físicas. Por exemplo, livros compro muito mais online e até compro cada vez mais. Aliás, no sítio em que estava, em Timor-Leste, comprava, porque de outra maneira os serviços postais em Timor-Leste não eram fiáveis e, portanto, sempre que podia comprava livros online e em formato digital, não é? Ou seja, e-books logo diretamente, já mais não, do que tem comprar exatamente online. Aquela vantagem porque às vezes acontece nós ficarmos muito curiosos com um determinado assunto, não é? E vemos que há um livro sobre aquela matéria, pronto, e é só comprar e descarregar. Às vezes isso tem um problema, não é? É que nós depois percebemos, no final, o livro, enfim, até tinha ali no índice, tinha uma coisa que até parecia interessante, mas depois nós vamos abrir o livro, não é? E afinal ficamos desiludidos. Mas eu não tenho nada contra as compras online. Eu, pessoalmente, provavelmente, se calhar neste momento faço mais compras online do que compras físicas, em lojas físicas. E mudando um pouco de tema, serviços públicos essenciais ou serviços de interesse económico geral? Eu usaria uma terceira expressão, de serviços essenciais. Serviços essenciais, simplesmente. Simplesmente. Porque é disso que se trata, não é? Sinceramente é disso que se trata. Porque serviços públicos essenciais, talvez essa expressão em Portugal esteja muito marcada pelo facto destes serviços, não é? Serem entre serviços que eram serviços fornecidos por entidades públicas, não é? E em parte deixaram de o ser. Serviços de interesse económico geral, não é? São se calhar serviços de interesse geral, não é? Há outros serviços de interesse geral. A expressão que eu preferiria, porque é aquela que denota aquilo de que se trata, não é? E aquilo que é juridicamente relevante para haver um regime jurídico
especial, é exatamente a ideia de serem serviços essenciais para a vida das pessoas. Agora passamos para, enfim, porventura aquelas 3 questões que mais sempre suscitam mais curiosidade a quem nos ouve, começando pela primeira delas. Qual é o mito de direito de consumo que mais tem de esclarecer em convívios com amigos? Sim, eu acho que o mito é no sentido de uma ideia errada, não é? Que as pessoas normalmente têm. Eu diria que tem a ver com o direito ao arrependimento, porque, em regra, as pessoas acham que o consumidor tem direito ao arrependimento em relação a qualquer negócio que faça, não é? Qualquer contrato que faça, em qualquer circunstância. Pronto, e normalmente que não há um direito geral de arrependimento, não é? Havia naquela, eu não sei se essa norma existe ainda, tal como estava, mas chegou a haver na Lei de Defesa do Consumidor uma norma que dizia que quando o consumidor não era convenientemente informado, podia resolver o contrato. Nunca achei que essa norma exprimisse um direito de arrependimento, não é? Porque era um direito que dependia de um pressuposto específico. Bem, o que eu digo às pessoas é que não é assim, o direito de arrependimento existe, mas é um direito que existe para situações típicas, não é? E para responder à necessidade de proteção do consumidor nessas situações típicas, são em regra situações típicas de contratação, ou por causa do modo de contratação, não é? O modo de formação do contrato, como para usar as categorias do professor Freire de Almeida, ou então tem que ver com o próprio conteúdo do contrato, que tem dificuldades ou complexidades particulares, não é? Ou então com as circunstâncias em que o contrato é celebrado e que justificam um direito de arrependimento, não há de facto um direito geral de arrependimento do consumidor. Digamos que essa é a ideia que normalmente eu vejo que as pessoas têm e que é manifestamente uma ideia errada. Não é? Sem dúvida. E costuma ler as cláusulas dos contratos de adesão que celebra? Não. Resposta simples e clara. Não, tal como todos nós, não é? Não. E é exatamente por isso que eu acho que aquele modelo do direito do consumidor, o modelo da informação, acho que é um modelo muito falível. Eu apesar de não ser paternalista, mas acho que o modelo mais eficaz a ideia de que o consumidor é uma pessoa, digamos que é um ser racional e que absorve toda a informação e transforma aquela informação numa decisão racional, acho que é uma ideia completamente errada, não é? Aliás, eu lembro-me de ter lido uma vez uma frase interessantíssima, já não me lembro qual era, nem me lembro exatamente qual era o artigo, mas a frase ficou-me na cabeça, a ideia de um autor alemão que dizia que o consumidor, num mar de tanta informação, mais depressa se afogava do que se orientava, não é? Portanto, de facto, nós sabemos que, aliás, a maneira... E de resto, do ponto de vista da economia comportamental, há aquela ideia que é conhecida, não é? Da chamada ignorância eficiente, não é? Quer dizer, a quantidade de informação que é transmitida em certos contratos é uma quantidade de informação que desincentiva a sua absorção, não é? E é muito mais eficiente e racional não lê-la, não é? Até porque, provavelmente, depois se acontecer um litígio, até será mais fácil a defesa de quem não leu, não é? Aliás, eu lembro uma vez o professor Menezes Cordeiro, numa conferência em Coimbra, dizer que a principal utilidade dos deveres de informação das empresas era precisamente as consequências que resultariam da sua violação. Era mais ou menos isto. Não era porque de facto, se esperasse que houvesse cumprimento desses deveres, mas porque, como em regra eles são incumpridos, isso se traduziria numa vantagem, digamos que, num cenário de litígio para o consumidor. Pode, porventura, concluir-se daqui que nem sempre a solução passa por mais informação, mas antes por melhor informação. Sim, e se calhar por pressões por soluções mais tutelares, não é? Por exemplo, se nós pensarmos no regime das cláusulas contratuais gerais, que já são mais eficazes as normas que dizem que estas cláusulas são proibidas do que as normas que dizem que o predisponente deve informar o aderente às cláusulas. Não é? Muito bem. Passamos então à derradeira questão, que é saber se alguma vez utilizou o livro de reclamações. Não me recordo de alguma vez ter usado o livro de reclamações. Posso, em alguma ocasião, ter ameaçado usar, e isso pode ter tido o efeito
de resolver o problema e dispensar o uso, mas não me recordo de ter alguma vez usado o livro de reclamações. É interessante que já aqui tivemos várias respostas próximas em que o livro de reclamações serve como uma forma de pressão sobre os profissionais que é muitas vezes bastante eficaz para a resolução dos litígios. Acho que sem dúvida que tem também essa função. Passamos agora para a segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo para aprofundar as questões. Quando e como é que surgiu o seu interesse pelo direito do consumo? O meu interesse pelo direito do consumo tem muito a ver com, aliás, isso é curioso, porque a maior parte das coisas sobre as quais eu escrevi tem muito a ver com necessidades que resultaram digamos que da minha vida prática enquanto jurista, com as mãos na massa, digamos assim. Eu interessei-me pelo direito do consumo porque em 1991, pouco tempo depois de ter acabado o curso de Direito na Faculdade de Direito, e na altura até estava, nessa altura, fiz uma primeira inscrição no mestrado, que depois suspendi, depois retomei mais tarde, mas nessa altura, já não sei por que razão, mas eu acabei por encontrar-me com o Dr. Mário Frota, que na altura era o presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, que era uma associação científica que tinha relações com uma Associação Europeia de Direito do Consumo, que na altura era presidida, creio eu, pelo professor Thierry Bourgoigny, creio que era, exatamente. Na altura até fiz um curso de verão na Universidade de Louvain-la-Neuve, um curso de verão de Direito de Consumo, e ele nessa altura era presidente dessa associação. E, portanto, essa associação depois acabou, ela tinha, e depois, aliás, acabou por desembocar isso na criação de uma associação de consumidores, propriamente dita, a ACOP, a Associação de Consumidores de Portugal. Portanto, mas essa associação, ainda enquanto Associação Portuguesa de Direito de Consumo, também tinha muito a ver com o estilo de intervenção cívica do professor Mário Frota, começou, de facto, a prestar informação aos consumidores. Pronto, e foi nessa altura que eu comecei a interessar-me pelo direito do consumidor, ou do consumo, como queiramos, e tendo logo percebido na altura que era um direito, era um parente pobre, não é, do direito em Portugal. Não obstante haver já algumas incursões de civilistas, não é, naquelas áreas em que o direito do consumo se cruzava com o direito civil, havia a tese do professor Calvão da Silva, não é, quer a tese de mestrado, quer a tese de doutoramento do professor Pinto Monteiro, tratavam de questões que eram já questões típicas de direito, nos casos do consumo, noutros casos de direito do consumidor, para voltarmos à distinção que falámos há pouco, mas tirando isso, de facto, digamos que era um parente pobre na dogmática jurídica, e isso mudou bastante, não é? Mas a minha relação com o direito do consumo começa aí, portanto, eu comecei a ter, portanto, tinha nessa associação, tinha funções de aconselhamento e de prestação de informações aos consumidores, e, portanto, tinha que estudar o direito de consumo. Começou aí, foi essa necessidade prática que me levou a interessar-me pelo direito do consumo. Já que o dissemos há instantes, no momento em que gravámos esta entrevista, cumpre-se a primeira semana após a entrada em vigor do Decreto-Lei 84 de 2021, que veio regular os direitos do consumidor na compra e venda de bens e no fornecimento de conteúdos e serviços digitais e que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna das chamadas diretivas gêmeas, da Diretiva 2019-771 e a Diretiva 2019-770. Seguramente muito haveria a dizer sobre este diploma, não temos dúvidas, mas numa primeira instância, e se quisermos na generalidade, lançamos aqui o repto ao Dr. Paulo Duarte para fazer uma breve análise dos méritos e dos deméritos deste diploma. Que balanço, se quisermos, ainda que não tenhamos não tenhamos o contributo da Law in Action, da aplicação deste diploma, o que é que podemos dizer a respeito do diploma em si? Sido uma análise mais do que brevíssima, não é? Até porque é um diploma que eu não estudei ainda na totalidade e ainda não esmiucei completamente, não tive tempo ainda para o fazer completamente, mas eu diria assim, o principal mérito é ter transposto as duas diretivas. O principal demérito é ter-se limitado a transpor as duas diretivas, não é? É um pouco isto, não é?
e às vezes mal, não é? E às vezes mal. Aliás, como é típico, enfim, isso é um hábito em Portugal, eu acho que as diretivas, mais do que transpostas, são traduzidas, não é? São traduzidas muitas vezes sem, ou quase sempre sem a preocupação, que era essa a ideia, né, das diretivas e portanto, da intervenção de cada Estado-membro depois na sua transposição, incorporando-a naquilo que é o sistema jurídico nacional, mas são quase sempre traduções, não é? São transplantações dos textos da diretiva, sem nenhuma preocupação de os inserir no contexto do sistema nacional e até aproveitá-los eventualmente, como tem acontecido particularmente no caso da Alemanha, aproveitando-os para reconstruir, para reconfigurar o direito interno. E, portanto, eu diria isso, de facto, tem esse mérito de transpor as diretivas, tem o demérito de ser limitado a transpor as diretivas. Mas onde é que acha que se devia ter ido mais além? Porque também não se podia. Há um aspecto muito mais além, se calhar não poderia ter ido, não é? Porque a diretiva é uma diretiva de harmonização máxima ou de harmonização plena, não é? Mas há um aspecto curioso em que seguramente já repararam, em que eu acho que o idioma português vai além da diretiva, não é? Embora haja duas maneiras de olhar para o problema. É que, de facto, a diretiva diz que o vendedor é responsável, é essa a expressão que é utilizada, é responsável pelas faltas de conformidade que existam no momento em que os bens são entregues ao consumidor e que se manifestem depois da entrega, não é? Que existam antes e que se manifestem depois, não é? Curiosamente, o texto da lei portuguesa diz apenas que se manifestem depois, embora depois tenha adiante uma norma que presume que eles são anteriores, não é? Se nós levássemos a peito esta ideia, não é? De que o vendedor é responsável pelas faltas de conformidade que se manifestam depois, independentemente de existirem antes da entrega da coisa, eu diria que o diploma português teria ido além daquilo que é a diretiva, porque se fosse assim, isso significaria que o vendedor nem sequer poderia demonstrar que, pelo menos naquele período de 2 anos, que aquelas faltas de conformidade, não obstante terem manifestado durante aquele período, não existiam antes, não é? Portanto, eu até diria que nessa parte, se ler, e eu no plano da teoria do direito sou cada vez mais um normativista analítico, não é? Eu diria que, de facto, não sei se foi lapso, não é? Provavelmente foi um lapso, mas é nessa perspectiva, de tratarmos isso como um lapso, é paradigmático do descuido com que este diploma foi feito, não é? Porque, de facto, se a lei diz que, se o diploma português diz que o vendedor responde pelos defeitos que se manifestam depois, enquanto que a diretiva diz é que existem antes e se manifestam depois, não é? Não se percebe porque é que depois vem adiante dizer que se presume a anterioridade, porque a anterioridade aparentemente não é um facto, porque presume-se um facto que, de acordo com a lei, aparentemente não tem nenhum efeito jurídico, portanto seria uma presunção inútil, não é? Porque é que eu estou a presumir que a falta de conformidade é anterior se eu não atribuo relevância à anterioridade? Para quê? Portanto, se calhar pronto, isso significa não, se calhar houve aqui um lapso e, na verdade, o que o legislador quis dizer é que são faltas de conformidade que se manifestam depois, mas que são anteriores. Mas é curioso, e agora voltando àquilo que falámos antes, não é? Que, mesmo assim, mesmo tendo triunfado, digamos que a matriz ou o paradigma da Convenção de Viena sobre a compra-venda internacional, mesmo assim, o direito romano não continua a marcar a compra e venda, porque, reparem, na verdade, estas regras especiais da compra e venda, elas protegem o vendedor, elas não protegem o consumidor.
porque todas as soluções que nós temos, elas poderiam, quer o direito à reparação, quer o direito à substituição, a indemnização e resolução, todas elas resultariam naturalmente do regime geral do incumprimento, que está no Código Civil. Se considerasse pura e simples, como está no tal artigo 918. No 918, claro. No 918 não cumpre. Portanto, para as coisas genéricas, não é? Para as coisas genéricas, já não para as coisas específicas. Se não cumpre, tem que cumprir, não é? E como é que cumpre? Se entregou uma coisa que não corresponde àquelas características, tem que entregar uma que corresponde àquelas características, portanto tem que substituí-la ou tem que reparar. Em bom rigor, o direito da compra e venda, mesmo nesta matriz da Convenção de Viena, não é? Enfim, que chegou até nós por via da diretiva que foi transposta para quer o Carlos, quer o seu professor ajuda-me nisso, a diretiva foi em 2003, não é? A de 99, sim. A diretiva 99/44/CE. Exatamente. Mesmo assim, a matriz romana permanece, porque, na verdade, o direito especial da compra e venda, mesmo assim, é um direito que protege o vendedor, porque, na verdade, o regime geral do incumprimento era mais favorável ao consumidor. Portanto, Mas é interessante que entre 1996 e 2003, ou seja, enquanto esteve em vigor o artigo 4º da atual Lei de Defesa do Consumidor, não se previa não tinha como referência para aferir a conformidade ou a desconformidade somente da entrega, era uma garantia de bom estado e de bom funcionamento. Se calhar aí é que tínhamos verdadeiramente um paradigma diferente. E será que faz sentido ainda hoje falar em garantia quando continua a remeter-se para o estado em que a coisa se encontrava no momento da entrega, ou seja, para esse paradigma mais humânico? Pergunto. Pois, eu de facto, por acaso ainda hoje estava a pensar nisso, aquilo que realmente não faz, se nós nos libertássemos completamente desse paradigma romanista, não é? De facto, aquilo que importaria só seria relevante esse momento da entrega, não é? Quanto a faltas de desconformidade que resultassem de circunstâncias que nós pudéssemos qualificar como atuações de risco, não é? Ou a faltas de conformidade que fossem resultado de comportamentos do consumidor, não é? Se o consumidor estragasse a coisa de propósito ou involuntariamente, mas que fosse ele que estragasse, evidentemente que por essas faltas de conformidade o vendedor não seria responsável, mas tirando isso... Ou de um terceiro, eventualmente. Ou de um terceiro, certo. Alguma coisa que obviamente acontecesse depois da entrega da coisa, não é? Mas até nisso continua presente embora mais distante, mais difusa, mas continua presente ainda essa matriz humanista. Porque, em bom rigor, o que se podia dizer era isso, quer dizer, e é isso que diz o decreto-lei. De facto, português, o decreto-lei, o que diz, não é? É exatamente que o vendedor responde pelas faltas de conformidade que se manifestem depois, não é? Pronto. Eu em relação à questão do termo garantia, e recordo aqui um texto extraordinário do professor Pedro Núrias sobre o conceito de atribuição no direito das obrigações, não é? E que é um conceito, no fundo, que tem a capacidade de abranger outro tipo de situações jurídicas para além da obrigação, porque nós temos muito o vício de tentar reconduzir tudo a obrigações, ou a direitos e deveres. E, de facto, do meu ponto de vista, a garantia não é mais do que... o vendedor não está obrigado a garantir. A garantia consiste no facto de o vendedor, se naquele período acontecer alguma coisa, ele ser obrigado a fazer alguma coisa. É um período durante o qual, não é? Verificando-se alguma falta de conformidade, surge para o vendedor a obrigação ou de reparar ou de substituir, ou para o consumidor o direito de resolver o contrato. E por acaso hoje nós não temos, não é? Hoje agora desapareceu, e isso pode também ter problemas práticos complicados, desapareceu o ónus da denúncia da falta de conformidade ou da comunicação da falta de conformidade, mas esta dificuldade em perceber
o que é o chamado prazo da garantia, dos prazos dos direitos que resultam de faltas de conformidade que ocorrem dentro do prazo de garantia, dava às vezes origem a muitos equívocos. Mas sim, mas é verdade, com o regime que nós temos agora, que se o legislador diz que a garantia, de facto, como o Sr. Professor já referiu, o legislador agora não usa a expressão garantia, não é? Apenas fala, lá está, até nisso seguiu acriticamente a formulação da diretiva, a responsabilidade do vendedor, não é? Até aí, não é? E, portanto, na verdade, diz que o vendedor é responsável pelas faltas de conformidade que apareçam ou que se manifestem nos 3 anos seguintes à entrega, mas depois faz ali, de facto, uma diferenciação, porque nos 2 primeiros anos o consumidor beneficia da tal presunção de anterioridade, que em bom rigor não seria necessária, porque, aparentemente, a responsabilidade do vendedor não depende da anterioridade da falta de conformidade, e depois há ali um ano em que ele já não beneficia dessa presunção e, portanto, digamos que continuando a usar o termo garantia para identificar aquele período durante o qual, se manifestarem faltas de conformidade, emergem aqueles direitos ou aqueles deveres, não é? Há ali um período em que a garantia é enfraquecida, não é? Que é o terceiro ano. Digamos que, na prática, em relação ao regime anterior, o consumidor não fica pior, porque ele antes tinha 2 anos e beneficiava durante os 2 anos daquela presunção, não é? Portanto, provavelmente ter mais um ano de garantia, não é? Ou de responsabilidade do vendedor sem a presunção, se calhar é a mesma coisa que não ter garantia, porque ele vai ter muita dificuldade em provar isso, não é? Um outro aspecto que também salta à vista deste novo Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, e que não resulta da transposição das diretivas gêmeas, mas que é um aspecto que naturalmente salta à vista e é absolutamente incontornável, é o facto de agora resultar disciplinado autonomamente a compra e venda de bens imóveis, enquanto no Decreto-Lei 77/2003 eram tratados uniformemente de bens móveis e imóveis, embora com as devidas diferenças, designadamente em matéria de prazos. Agora temos toda uma regulação para a compra e venda de bens imóveis que, curiosamente, além de significativamente distinta daquela que é oferecida para os bens móveis, é também marcadamente decalcada daquela que já resultava do Decreto-Lei 67/2003. Nessa medida, pergunto se, desde logo, que entendimento lhe oferece esta solução que o legislador encontrou e também se consegue identificar algum racional para esta solução. Eu conseguiria identificar uma boa razão para essa solução, que tem a ver com tudo aquilo que nós falamos, mas não sei se foi essa a razão que esteve na base desta diferenciação. Provavelmente esta foi uma diferenciação, se calhar preguiçosa, não é? Porque provavelmente alguém terá pegado na diretiva, fez esse exercício não tanto de transposição, mas apenas de transplantação ou de tradução, como a diretiva se referia aos móveis, não é? Pronto, para justamente transplantar o regime, ele apenas se referia aos móveis e, portanto, era preciso referi-lo apenas aos móveis e qual foi a solução? Manter o regime que antes existia para os imóveis. Que antes existia para os imóveis, mas na verdade era um regime que estava pensado para os móveis. Exatamente. Porque é o da diretiva de 99 que só se aplicava também a móveis, não é? Mas, exatamente. Mas se calhar quem fez isso nem sequer disso se apercebeu, não é? Nem sequer disso se apercebeu. Eu diria que poderia haver uma boa razão para isso e teria justamente a ver com o facto de, tendencialmente, a compra e venda de bens imóveis ser tipicamente uma compra e venda de bens, uma compra e venda de coisa específica, não é? Em regra, as pessoas compram aquela casa, não é? Aquele apartamento, não é? Naquele sítio, com aquelas características, não é? Tendencialmente, eu diria que a compra e venda de bens imóveis é uma compra e venda estruturalmente, ou não quer dizer que seja necessariamente, mas tendencialmente será uma compra e venda de coisa específica. E poderia ser isso, porque essa poderia ser uma razão para fazer essa distinção. Porque se reparar, de facto, o regime da compra e venda de consumo de imóveis, não é? Ainda está mais agarrado à matriz romanista, é mais próximo daquilo que está no Código Civil do que aquilo que é agora o regime da compra e venda de bens móveis, não é? Podia ser essa
uma razão para fazer essa distinção. Se bem que se fosse para fazer essa distinção, então conviria ser mais radical e fazer mesmo, e assumi-la integralmente, não é? Mas poderia encontrar-se, por exemplo, aí tem relevância tem relevância o facto de o consumidor ter, os efeitos que o consumidor, do conhecimento que o consumidor tenha da falta de conformidade no momento da celebração do contrato. Porque reparem, quer dizer, se tratar de um contrato de compra e venda de coisa genérica, não é? Naturalmente que no momento da celebração do contrato o comprador, o consumidor, não tem acesso à coisa, não é? Porque ela há de ser obtida pelo vendedor e, portanto, essa questão dificilmente se colocará, não é? O consumidor ter conhecimento no momento da celebração do contrato, não é? De que a coisa não tem, porque ela não existe ainda, ela ainda vai ser... É evidente que pode haver, nós podemos aqui colocar várias hipóteses lá, por exemplo, quando nós vamos ao supermercado e tiramos uma coisa da prateleira, não é? Aí essas situações podem ser um bocadinho mais difíceis, não é? Nesse caso, em princípio, já será compra e venda de coisa específica, não é? Porque no momento da celebração do contrato já é aquela coisa, enquanto se encomendarmos online é genérica, não é? Por exemplo. Pode ser, não é? Aí de facto eu admito que pode ser mais difícil, mas também se pode considerar que aquela coisa é apenas um modo, não é? De designação das propriedades gerais daquela coisa, como aliás dizia o professor Batista Machado naquele artigo também Precursor seminal, sim, exatamente. Sem dúvida, nos anos 70 sim, já. Exatamente, sim. Seguidamente, e ainda retomando aquilo que já referimos a propósito da apresentação do Dr. Paulo Duarte, e até aproveitando o facto de também já termos tido como convidado o professor António Pinto Monteiro, certo é também que o Dr. Paulo Duarte integrou a comissão, presidida precisamente pelo professor Dr. António Pinto Monteiro, com vista à elaboração de um código do consumidor. Chegou inclusive a ser apresentado um anteprojeto, preparado pela equipa de que o Dr. Paulo Duarte fez parte em 2006. Todavia, desde então, não houve mais novidades. Aquilo que gostaríamos de ouvir do Dr. Paulo Duarte era que nos desse nota de como é que surgiu o convite para integrar essa mesma equipa, que balanço é que faz da sua participação neste conjunto de membros, nesta comissão da qual fez parte, do resultado que estes trabalhos tiveram e porque é que esta iniciativa, até hoje, não teve seguimento. Porque é que o convite surgiu na altura, o convite foi feito pelo professor Pinto Monteiro, não é? Em relação ao qual tenho uma enorme dívida de gratidão, não só pela orientação que fez do mestrado, ele foi de facto o meu orientador, e do júri fazia parte o professor Ferreira de Almeida, pessoa por quem eu sempre tive uma enorme admiração académica e pessoal também, depois quando tive a oportunidade de o conhecer. E curiosamente, na minha tese, na minha dissertação de mestrado, citava abundantemente o professor Ferreira de Almeida e mal imaginava eu que ele seria arguente no júri que foi designado, não é? Depois fiquei preocupado, será que eu o citei mal, será que... Mas não, desse ponto de vista, correu bem. Mas, portanto, e aliás o professor Ferreira de Almeida, o que ele inicialmente fez parte dessa comissão, mas depois saiu, não é? Porque nessa altura, depois ele fez parte da comissão. Sim, ele depois foi presidir o Código, exatamente, dos valores mobiliários, sim. Exatamente. Portanto, esse convite veio do professor Pinto Monteiro, porque de facto tinha sido ele o orientador do mestrado, eu tinha feito o mestrado numa matéria de direito do consumidor, que era justamente as relações trilaterais ou triangulares no âmbito dos contratos de concessão de crédito ao consumidor. Foi esse o tema da minha dissertação. Depois também tinha tido alguma colaboração com ele a nível académico, portanto ele convidou-me nessa altura para ser assessor da comissão, a par de mais uma pessoa que já não está entre nós, e eu recebi a notícia com imensa tristeza. Eu era assessor dessa comissão, não era membro da comissão, era assessor da comissão, com a doutora Cristina Portugal, que enfim, tive essa notícia há pouco tempo. Também nos deixou o ano passado, com uma grande tristeza, que aliás esteve aqui também num dos primeiros episódios deste podcast, em 2020. Fiquei de facto prostrado e absolutamente surpreendido, não é? Com
com o desaparecimento do Dr. Cristina Portugal. E, portanto, nós éramos os 2 assessores dessa comissão. Para mim foi, obviamente, foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu participei a partir da altura em que assumi essas funções nas reuniões. Nas reuniões eu lembro de ter, provavelmente esquecer-me de algum, mas além do professor Pinto Monteiro, o professor Paulo Mota Pinto, outra pessoa que desapareceu, entretanto, o professor Augusto Dias da Silva, não é? Na área do penal, a doutora Cristina Portugal, que era assessora, o doutor Tavares de Sousa, na área do processo, e também o desembargador Manuel Tomé, não é? que também fazia parte da comissão. Portanto, foi uma experiência muito enriquecedora, como imaginam, participar em reuniões, enfim, com estas pessoas, com as suas experiências e sabedoria, quer no domínio académico, quer no domínio do exercício prático do direito, como acontecia com o senhor desembargador Manuel Tomé. Isto não era bem um código do consumidor, não é? Aliás, eu lembro-me na altura de ter lido os comentários do professor Jorge Moraes de Carvalho. Na altura fez comentários, fez, não fez? Eu creio que fez. Fiz, sim. Participei espontaneamente Exatamente. no processo, enviando um documento com algumas dezenas de páginas. Exatamente, e na altura lembro-me de ter achado todas as observações muito, muito pertinentes e de ter falado sobre isso com o professor Pinto Monteiro. E, portanto, o meu principal trabalho a partir de certa altura foi, porque como isto não era, na verdade, um verdadeiro código, não era um código de raiz, não é? Era mais uma compilação do género daquela que na altura já tinha sido feita na Bélgica, não é? Portanto, era mais uma compilação, era um trabalho de incorporar num texto único, dando-lhe coerência, evitando sobreposições, evitando contradições, aquilo que era o aqui do direito do consumo na altura em Portugal. Embora tivesse uma parte geral que essa sim era absolutamente inovadora, não é? E, portanto, o meu trabalho foi, sobretudo, auxiliar o professor Pinto Monteiro em incorporar num texto único os contributos que vinham dos vários especialistas, não é? E dos outros membros da comissão. E nessa altura fiquei a perceber, e ainda fiquei mais admirador das qualidades do professor Pinto Monteiro, a enorme capacidade de trabalho que ele tinha, não é? E, portanto, nós nessa altura, sobretudo, eu e ele tivemos muitas reuniões em Coimbra, lembro perfeitamente na sala chinesa, não é? Que ficava perto do gabinete dele, e portanto, onde foi nessa fase que se concluiu esse anteprojeto, que depois até foi publicado. Porque é que ele não teve seguimento? Eu creio que foi por razões apenas de conjuntura política, não é? Eu creio que depois terá havido aí uma alteração governamental, não é? E portanto, o responsável político, o responsável do governo pela área do consumo não terá dado seguimento ao projeto. O que até é estranho, porque quando ainda aqui esteve o professor Pinto Monteiro, é curioso que foi o engenheiro José Sócrates que lançou, enquanto responsável pela área do consumo, no início, a ideia e o projeto, e ele depois, no momento em que era preciso tomar a decisão política, estava à frente do governo. Exato. Não com esta pasta, é certo, mas estava à frente do governo, o que é curioso também. Aliás, eu creio que a comissão terá sido, não estou certo, mas ela terá sido empossada pela doutora Elisa Ferreira quando ela era secretária de Estado, creio eu. Creio eu, sim. Sim. Na altura era ministro o engenheiro José Sócrates, julgo, ministro do Ambiente. Sim. Mas pronto, eu creio que terão sido opções de natureza política. Ou simplesmente alguma coisa que terá ficado na gaveta. Vamos ver se de futuro será possível não recuperar aquele texto, que hoje já estaria desatualizado, mas recuperar algum do trabalho que foi feito ali para se poder fazer alguma coisa que reúna, e que me parece que seria útil, que reúna alguns dos diplomas. Não necessariamente, não necessariamente um código, mas pelo menos esse modelo de uma compilação, não é? Sim. Que de facto fica uma coisa a meio caminho entre um código de raiz e uma pura compilação, não é? Que de facto integrasse num texto único
tudo aquilo que é o aqui do direito do consumo, sim. Sem dúvida. Há cerca de 30 anos que pensa e escreve sobre direito do consumo. Gostaríamos de lhe perguntar agora como é que avalia a evolução nestas últimas 3 décadas. E aqui a evolução do consumidor, a evolução da empresa, a evolução do advogado, a evolução da lei, do regulador, das entidades de resolução alternativa de litígios de consumo. Claro que todos estes temas daria para estarmos aqui muitas horas. Com um poder de síntese, o que é que nos quer dizer sobre a evolução? Eu diria que a situação em que estava, em que o direito do consumidor, ou o direito do consumo estava nessa altura, era de um direito muito frágil, com muito poucos contributos dogmáticos, como parente pobre, eu diria, da ciência jurídica, com um grau de aplicação reduzido, não é? Na altura pontificavam sobretudo as associações de consumidores que contribuíram para que os consumidores tivessem consciência dos direitos que a lei lhes atribuía e, no fundo, gerassem pressão para o surgimento de algumas intervenções legislativas importantes. Por exemplo, lembro o regime dos serviços públicos essenciais teve muito a ver com isso, não é? O regime dos serviços públicos essenciais foi, aliás, vê-se pelas várias camadas que a sua evolução manifesta, não é? Inicialmente foi uma resposta a problemas muito específicos, não é? Porque, na verdade, havia muitos problemas, sobretudo com os serviços de telecomunicações, com os serviços de fornecimento de eletricidade, sobretudo esses dois davam origem a inúmeros problemas, não é? E isto teve muito a ver com esse trabalho cívico de divulgação das associações de consumidores. Mas eu diria que, nesses 30 anos, a consciência dos consumidores, o conhecimento dos consumidores dos seus direitos aumentou, a dignificação dogmática e académica do direito do consumidor aumentou, não é? Quer dizer, o Sr. Professor Jorge Moraes de Carvalho é um exemplo disso, não é? Há hoje muito mais literatura em matéria de direito do consumo do que havia na altura. Por outro lado, o direito do consumidor penetrou na jurisprudência, que era uma coisa que antes não era difícil encontrar na jurisprudência casos do direito do consumidor. Isso, por outro lado, também aconteceu porque, entretanto, também as próprias academias foram dando relevo ao direito do consumidor, com curso de pós-graduação, primeiro em Coimbra e depois noutras universidades, e, portanto, isso também permitiu. Eu lembro-me que eu fiz parte do curso de pós-graduação em Direito do Consumo, portanto, organizado pelo Centro de Direito de Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Fiz parte do corpo docente desde o início, não é? E lembro que no início havia muitos magistrados e muitos advogados nesses cursos, muitos conselheiros de consumo, que eram aquelas pessoas que faziam parte dos centros autárquicos, sabe? E, portanto, tudo isso foi gerando uma comunidade jus-consumerista, digamos assim, que depois, a pouco e pouco, foi produzindo resultados e manifestações, quer na produção científica, quer na produção jurisprudencial, e tudo isso tem a ver, por outro lado, com a formação dos juízes. O próprio SES também passou a dar importância a essas matérias. Eu lembro-me de ter ido ao SES a várias ações de formação, umas em Lisboa, outras fora de Lisboa, particularmente relativamente àquela questão dos contratos de concessão de direito ao consumidor, que numa certa altura deram origem a inúmera casuística nos tribunais, não é? E provavelmente ainda é hoje a matéria de que dá origem à maior parte das ações nos tribunais. Portanto, foi um direito que também assumiu maior visibilidade jurisprudencial, embora o regime de recursos que nós temos, com as alçadas que temos, dificulte o acesso do direito do consumidor ao Supremo, o que é negativo, por exemplo, ao contrário do que acontece na Alemanha. Na Alemanha, porque aliás, o regime de alçadas que nós temos em Portugal digamos que eu diria uma chinesice lusitana, não é? Porque esta coisa das alçadas não existe em muitos mais lados do planeta, não é? E, por exemplo, na Alemanha o direito do consumo sofreu um enorme desenvolvimento, em parte também porque os casos de direito do consumo foram conhecidos pelo Tribunal Superior, não é? Pelo Tribunal
enfim, o Tribunal de Última Instância, o correspondente ao nosso Supremo Tribunal sim. de Justiça. Portanto, é um direito com dignidade científica e jurisprudencial. Eu creio que nós, em 30 anos, melhorámos muito nesse aspecto. Depois, digamos que o grau de vigência prática do direito, ele também aumentou enormemente, e para isso terá contribuído, creio eu, o desenvolvimento exponencial que nos últimos anos tiveram os mecanismos de resolução alternativa de litígios, particularmente, e esse será um momento marcante, não é? Será sempre um momento marcante, a partir do momento em que se introduziu, e eu lembro-me de ter estado numa sessão da comissão parlamentar, creio que era a Comissão Parlamentar, não era Direitos, Liberdades e Garantias, mas estive lá precisamente, curiosamente, em representação do professor Pinto Monteiro, em que se discutiu a questão, justamente nessa reunião também estava o diretor do Centro de Arbitragem e Conflitos de Consumo de Braga, Dr. Carlos... O Dr. Fernando Viana, talvez? Exatamente, estava lá. E, portanto, mas quando se introduziu no diploma dos serviços públicos essenciais a norma que impôs, ou pelo menos atribuiu ao consumidor o direito de sujeitar os litígios à arbitragem, isso causou uma explosão. Foi revolucionário. Completamente revolucionário. Sistema, aliás, quem conhece os centros de arbitragem de conflitos de consumo sabe que a partir desse momento, seguramente que os registros históricos mostram isso, o número de casos que passaram a ser atendidos e depois resolvidos por via quer de conciliação, mediação e de arbitragem, aumentou exponencialmente. Portanto, eu diria que o grau de vigência efetiva do direito do consumidor é hoje, particularmente por causa deste desenvolvimento no domínio dos meios alternativos de resolução de litígios, o aumento é exponencial. Portanto, o grau pensando na teoria do direito e numa perspectiva mais positivista, não é? O direito do consumidor é hoje um direito mais vigente, muito mais vigente do que era há 30 anos atrás, não tenho nenhuma dúvida disso. Finalmente, não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade, e aí apelo também àquilo que é o meu testemunho pessoal, de colocar uma questão ao Dr. Paulo Duarte sobre algo que bem sei que também é uma paixão pessoal em termos de temas jurídicos, que é a questão das criptomoedas. Efetivamente, o Dr. Paulo Duarte, de entre a vasta literatura jurídica que já produziu, de entre ela destacam-se mais recentemente 2 artigos, um intitulado Obrigações de Dinheiro, Obrigações Monetárias e Obrigações de Bitcoins, que foi publicado nos Estudos de Direito do Consumidor, e um outro intitulado As Criptomoedas são Dinheiro, este publicado no Boletim da Ordem dos Advogados. Sabendo nós que as criptomoedas são um fenómeno que tem motivado apaixonadas discussões, gostaríamos que, com a brevidade possível, nos apresentasse quais os principais desafios que, na sua perspectiva, esta espécie monetária coloca ao direito e, em particular, ao direito do consumo. Eu primeiro acho que o interesse pelas criptomoedas surgiu, digamos que é um interesse derivado, é um interesse que surgiu pelo interesse primário que eu tive na questão de saber o que é o dinheiro, não é? O que é o dinheiro, antes de saber o que é o dinheiro para o direito, o que é o dinheiro, não é? E também, isso curiosamente teve a ver com circunstâncias práticas do exercício da minha vida profissional enquanto advogado. E, portanto, esse foi o interesse das criptomoedas, está muito ligado a esse interesse sobre a natureza do dinheiro e depois a natureza do dinheiro bancário, não é? Que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, é muito próximo da natureza do dinheiro, em que consiste, do meu ponto de vista, é dinheiro também, em que consistem as criptomoedas. Quais são os principais desafios? Quer dizer, há vários desafios, há muitos desafios, mas o primeiro desafio é este, é que o direito deve aproveitar o surgimento das criptomoedas para refletir, e os juristas para refletir sobre aquilo que é o dinheiro em geral, não é? O surgimento das criptomoedas enquanto uma nova modalidade de dinheiro, não é? Deve, de facto, deve provocar, deve
incentivar os juristas, em particular no domínio das obrigações, a repensar aquilo que é o dinheiro. E isso deveria implicar que, desde logo, o direito civil abandonasse o paradigma, que é um paradigma metalista do dinheiro, não é? Que ainda está muito ligado à ideia do dinheiro que é contemporâneo do padrão ouro, não é? Que não tem nada a ver com aquilo que é o dinheiro, e que o dinheiro passou a ser já desde o final do século XIX, quando o dinheiro bancário passou a predominar sobre o próprio dinheiro produzido pelo Estado ou por instituições públicas, nomeadamente os bancos centrais. Esse é o primeiro desafio, não é? Aproveitar o surgimento das criptomoedas para repensar aquilo que é o dinheiro, aquilo que é o fenómeno monetário. Depois, há um outro desafio importante, que é o problema da regulação da atividade dos operadores no domínio das criptomoedas, não é? Designadamente aqueles que prestam serviços de guarda das criptomoedas, não é? Que prestam serviços de transações, portanto, brokers entre criptomoedas e moedas convencionais, não é? De forma a assegurar que os criptoativos, designadamente as criptomoedas, não desapareçam, não é? No éter, não é? E, portanto, esse é um desafio importante. Depois há desafios específicos. Por exemplo, uma outra questão que também é relevante é a questão de saber, afinal, qual é a natureza do, digamos que, do suporte material em que se corporiza a unidade monetária das criptomoedas, não é? E que, na verdade, é uma materialidade puramente informática, é um conjunto de bits, não é? E, portanto, é uma realidade puramente informática, são estados puramente eletrónicos, não é? Coisas binárias, coisas ligadas, levantadas para cima ou para baixo, portanto, mas são estados puramente eletrónicos. Saber o que é isto, se é uma coisa, se pode tratar juridicamente como uma coisa, se é outra coisa qualquer, isto tem relevância, sobretudo para resolver os problemas que ocorrem, por exemplo, quando há os chamados roubos das criptomoedas. Depois há desafios em cada um dos domínios, dos ramos do direito, por exemplo, saber, para o direito fiscal, é importante saber o que é que acontece com rendimentos denominados em criptomoedas, não é? Em bitcoins, por exemplo. No direito do trabalho, saber se o trabalhador pode receber em bitcoins ou noutra criptomoeda, não é? O uso das criptomoedas, particularmente aquelas que seguem um formato eletrónico parecido ou decalcado da estrutura do Bitcoin, alguns direitos do consumidor, designadamente o direito à resolução e à restituição, podem ser eventualmente complicados pelo modo de funcionamento da própria estrutura informática sobre a qual está montada a circulação das unidades monetárias típicas de cada uma das criptomoedas, não é? Portanto, mas eu diria que é fundamental que se perceba o que é que qual é a infraestrutura tecnológica e eletrónica das criptomoedas para perceber a partir daqui como é que elas devem ser tratadas juridicamente, não é? Os juristas estão um bocado habituados, eu tenho, à medida que vou avançando na idade e nas experiências profissionais, acho que nós os juristas em geral, muitas vezes tratamos coisas da realidade com conceitos que nós dizemos que são puramente jurídicos, sob a invocação da autonomia do direito, não é? Que às vezes são conceitos que eu diria que são, perdoem-me a expressão, muito simplórios, que não correspondem em nada à realidade e que não correspondem em nada àquilo que são hoje as descobertas da ciência, não é? Sei lá, por exemplo, o conceito de dolo e de negligência, nós continuamos a tratar o dolo e a negligência como se fôssemos psicólogos, quer dizer, como o dolo, como a vontade, a consciência, quer dizer, são conceitos jurídicos que nós usamos, não é? E que nos confortam na tomada de algumas decisões, mas que na verdade se referem a realidades exteriores sobre as quais há ciência, não é? Há ciência, que diz que as coisas são assim, ou desta ou daquela maneira, e o direito às vezes parece continuar a tratar dessas coisas, a conceptualizá-las de uma maneira muito simples, não é?
completamente à revelia daquilo que essas coisas realmente são. Portanto, eu diria que... E se calhar até cristalizando-as, não tendo em atenção depois a evolução que é feita nessas ciências. Justamente, por isso é que, no fundo, o exercício que eu fiz e que está na base desses trabalhos sobre o direito do dinheiro bancário e depois sobre as criptomoedas, não é? E que depois acaba por ter reverberações sobre a própria ideia, por exemplo, das obrigações pecuniárias como obrigações genéricas, não é? Num desses artigos eu falei disso, para se perceber, não é? Para se refletir e para se ter uma ideia de como é que o direito deve tratar o dinheiro, é preciso saber como é que é o dinheiro. O dinheiro bancário, o que é que é? O dinheiro bancário, de facto, não consiste num conjunto de gavetas onde se guardam notas e moedas. Na verdade, também está montado sobre realidades puramente eletrónicas, não é? E não é, de facto, produzido pelo Estado, é produzido pelos bancos, não é? Portanto, sem se perceber isso, é difícil perceber-se o que é o dinheiro. Sem se perceber o que é o dinheiro, não é fácil perceber-se o que é que são as criptomoedas do ponto de vista de modalidades monetárias. Claro que depois há outras questões que têm a ver com as criptomoedas como objetos de investimento, mas isso é uma coisa de que eu não tratou. Muito bem, isto dava para ficarmos aqui muito mais horas a conversar sobre este e outros temas, mas temos que avançar para o final e para as duas últimas questões que temos para o Dr. Paulo Duarte. A primeira, quem é que gostaria de ouvir num dos nossos próximos episódios aqui do podcast? O que eu gostava de ouvir não está aqui, vocês já perceberam qual seria, não é? Mas a pessoa que eu gostava de ouvir, agora num registro completamente diferente, não é? Eu gostava de ouvir o Dr. Pedro Pires de Sousa. Não sei se ele já esteve aqui, não é? Não, ainda não esteve. Que é o presidente... O diretor do TRIAV. O diretor do TRIAV, não é? Porquê? Porque eu acho que era importante que se tivesse noção de como é que é o direito do consumidor in action, não é? E não há, e onde o direito do consumidor está mais in action todos os dias, diariamente, cotidianamente, se eu não estou, apesar de nestes dois últimos anos ter estado um pouco mais afastado, mas são de facto os centros de arbitragem de conflitos de consumo, aí onde o direito do consumidor se faz todos os dias, não é? Sem dúvida, uma ótima recomendação. Aliás, ainda no outro dia eu desafiei para escrever um texto no nosso blog, portanto, como pode ver, estou estado atento à intervenção e ao papel do Dr. Pedro Sousa no direito do consumo, e portanto acho que é uma ótima recomendação. Uma derradeira questão para, enfim, pedir ao Dr. Paulo Duarte que nos possa deixar aqui uma sugestão cultural acerca ou da temática das criptomoedas de que falámos, ou outra temática que queira aqui trazer à lista, desde que não estejamos perante uma obra eminentemente jurídica. Uma outra sugestão cultural fora do domínio estritamente jurídico que quisesse deixar aos nossos ouvintes. Relativamente às criptomoedas, porque de facto é um tema, não as criptomoedas em si, insisto, o meu interesse nas criptomoedas advém do meu interesse na caracterização jurídica do dinheiro, mas eu aconselharia a leitura, para quem quiser perceber de criptomoedas, da origem das criptomoedas, até das motivações ideológicas, das mundividências que estão por detrás da criação da primeira criptomoeda, o Bitcoin, eu aconselharia a leitura de um texto que se pode encontrar na internet com facilidade, de um texto que é atribuído a Satoshi Nakamoto, não se sabe muito bem se é uma pessoa que traz estilo ou se esconde de várias pessoas, não é? E que é um texto que se chama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Portanto, para quem queira saber quais são as características eletrónicas, qual é a base eletrónica, o software e a construção eletrónica que está na base do Bitcoin, leia este texto, onde também pode encontrar, digamos que as motivações ideológicas das criptomoedas. Depois, para se perceber, eu acho que esse livro terá inspirado, não é, ideologicamente, quem quis criar as criptomoedas e designadamente o Bitcoin. Há um texto que eu aconselharia ler, que é um livro do Friedrich Hayek, de 1990, que se chama The Nationalization of Money, an Argument Refined.
é um livro que justamente defende que a produção do dinheiro deve ser desnacionalizada e, portanto, produz dinheiro quem quiser, não é? E depois o mercado decidirá qual é aquele que deve ser usado. Porque, na verdade, é isso que acontece com as criptomoedas. No fundo, as criptomoedas desafiam os sistemas monetários tradicionais, criando unidades monetárias novas. E depois há para quem queira saber mais ou menos o estado da arte, embora seja já um estudo de 2018, não é? Mas creio que continua a ter utilidade, mas há um estudo do Parlamento Europeu, a encomendado pelo Parlamento Europeu, que se chama, e que também pode ser facilmente encontrado na internet, Cryptocurrencies and Blockchain, um estudo do Parlamento Europeu que faz digamos que retrata a realidade, classifica os vários tipos de criptoativos, identifica vários tipos de criptomoedas, faz a sua caracterização, e portanto acho que é um bom texto para se perceber a realidade das criptomoedas, para depois a partir daí se poder ter se poder ter ideias mais claras sobre o modo como o direito deve resolver ou deve fazer face aos vários problemas que esta nova realidade coloca. E no encalço daquilo que o Dr. Paulo Duarte acaba de dizer, dava inclusive a nota que a própria Diretiva 2019-770, no seu considerando 23, já menciona precisamente como representação digital de valor as próprias moedas virtuais, embora ressalvando desde que, na medida em que sejam reconhecidas pelo direito nacional. Não é? Esta ideia que o Dr. Paulo Duarte também aqui enfatizou do ataque à soberania dos bancos centrais que as próprias criptomoedas ou moedas virtuais também representam e, portanto, não deixa de ser curioso, apesar desta ressalva, que a própria diretiva 2019-770 já faça expressa menção às moedas virtuais e já tínhamos, inclusive, algumas iniciativas a breve trecho ao nível da União Europeia que também visam precisamente regular os criptoativos. Exato, aliás, só uma nota, digamos que o último desenvolvimento, que já não é assim tão recente, mas que tem tido cada vez mais manifestações no domínio dos criptoativos, são precisamente as chamadas Central Bank Digital Currencies, que são, no fundo, criptomoedas criadas pelos bancos centrais, não é? Que não são de facto criptomoedas, porque elas continuam a ser suportes monetários dentro do sistema monetário, dos sistemas monetários tradicionais, não é? Mas vão provocar alterações, já existem várias modalidades e podem mesmo reduzir o campo de negócio dos bancos tradicionais. Mas é uma forma que os bancos centrais estão a encontrar para eventualmente tentarem limitar o avanço das criptomoedas enquanto modalidades monetárias que de facto concorrem com as unidades monetárias tradicionais e que são, eu não diria que elas são controladas pelo Estado, nem sequer o Estado, a administração, nem sequer pelos parlamentos, não é? Elas são, na verdade, controladas pelos bancos centrais, que são umas entidades quase que são dotadas de uma legitimidade técnica quase divina, não é? E que escapam elas próprias a qualquer controle democrático, não é? E isso também está na base, não é? Isso também está na base, mais na perspectiva das inspirações ideológicas na criação do Bitcoin. Infelizmente, atendendo ao adiantado da hora, seguramente muito mais teremos aqui para discutir. Estamos certos que, pelo menos para mim e para o professor Jorge Moraes Carvalho, esta conversa foi extremamente prazerosa. Assim esperamos também que para todos os ouvintes o tenha sido. Não podemos mais uma vez deixar de agradecer ao Dr. Paulo Duarte a sua disponibilidade para nos conceder esta entrevista e, naturalmente, dar nota que chegamos então assim ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdos de direito de consumo. Até breve.